Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. Hoje o nosso bate-papo é com a Flávia Anunciação. Flávia é secretária de Trabalhadores da Saúde do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, o Sindicep. Tudo bem, Flávia? Tudo bom. É Flávia ou Flavinha? Como é que a gente pode chamar? Como você achar melhor, né? Acho que a gente tem já uma estrada aí pela frente e alguns me chamam de Flavinha. Eu considero uma forma muito carinhosa. Vamos falar um pouco sobre os equipamentos, que é muito importante para todos os servidores municipais. Flávia, como está o Hospital do Servidor Público Municipal, o nosso HSPM? Vou fugir só um pouquinho do tema. Hoje é um dia importante no município de São Paulo e eu estar sentada aqui representando os trabalhadores da saúde. Hoje a gente decreta em São Paulo uma crise sanitária importante em relação à dengue. Eu sei que a gente vai tocar nesse tema, mas eu não podia deixar de agradecer, né, o convite de estar aqui e hoje também homenagear esses trabalhadores que estarão na linha de frente nessa crise sanitária, cuidando da municipalidade na cidade de São Paulo. Então, eu não poderia deixar de, antes de tudo, agradecer o convite, porque aqui eu estou representando todos esses trabalhadores que serão muito importantes no combate à dengue, à Covid, e é um momento muito grave, né, do município de São Paulo. Agora, falando do Hospital do Servidor, que foi o que você me perguntou, ele é o grande patrimônio dos trabalhadores, servidores municipais do município de São Paulo. Ele é um equipamento grande e ele é um equipamento que foi pensado para atender os servidores que atendem a municipalidade, né? Quem atende a municipalidade é muito importante que tenha a sua saúde cuidada, e que esteja prontamente restabelecido para estar na linha de frente, para poder executar a política pública. O Hospital do Servidor nunca teve tão sucateado e nunca esteve tão entregue às terceirizações, né? Ele teve o seu conselho gestor extinto, o que eu acho grave, porque a política é determinada por um grupo fechado de pessoas indicadas pela superintendência, quando na realidade essas pessoas deveriam estar no Conselho Deliberativo através da votação das secretarias, dos trabalhadores das secretarias. Então hoje o servidor não tem representação dentro do Hospital do Servidor e muito menos interfere na política ali que é estabelecida pela Superintendência e pela Secretaria Municipal de Saúde. Se houvesse participação, como é que seria essa participação? Essa participação seria, você teria eleições por secretaria, essa eleição você tiraria um nome que faria parte do Conselho Deliberativo. Isso é o que a democracia pede e não como foi feito. Todos os nomes que estão no conselho que existe hoje lá são indicações da superintendência, o que não está em conformidade com a lei. E hoje também o que a gente tem é o servidor sendo entregue, né, à terceirização, não a terceirização clássica como a gente conhece. Como é que é a terceirização clássica? A terceirização é você entregar para uma organização social para fazer a gestão. Hoje o que a gente tem no servidor é a contratação de mão de obra para cobrir cobertura de RH faltoso. Só que isso tudo porque não se fez concurso público. O último concurso público para a área nível médio e técnico foi em 2013. E a última para analista de saúde, que são médicos, enfermeiros, foi em 2018. Então é muito tempo sem concurso, muito tempo precarizando o equipamento e muito tempo sem reposição de RH.
né? E aí, ao que se recorre hoje, com a falta desse RH? A essa contratualização de mão de obra. Então, você contrata uma empresa que é intermediária, que vai contratar gente e colocar para trabalhar dentro do hospital. E aí o vínculo pode ser o que a empresa determinar. Tanto que agora eles estão querendo terceirizar o pronto-socorro, vão terceirizar, entregar essa mão de obra, colocar no pronto-socorro adulto infantil, nas UTIs, nas áreas críticas, né? O nosso espanto é que eles vão remover segmentos inteiros de trabalhadores com experiência e tempo nessas áreas críticas para trocar por trabalhadores terceirizados com pouca experiência para executar a tarefa, em plena crise sanitária. Mas por que está fazendo isso? Essa empresa ela entra para melhorar ou para piorar o serviço? Ela é uma empresa que a gente olhou, ela foi contratada no modelo de pregão. A contratualização, ela usa um modelo jurídico que é o do pregão, que é o mesmo modelo que você usa para comprar cadeira, para comprar insumos, e você está contratando mão de obra, o que a gente acha muito grave, porque a saúde é uma área extremamente delicada, uma área que você precisa ter cuidado e que você precisa de aferidores de qualidade na hora que você faz. A gente procurou no contrato, não tem um indicador de qualidade, tanto que o que a empresa pede é uma empresa do Mato Grosso. O dono da empresa, ele foi secretário de saúde no Mato Grosso, ele tem diversos problemas ali com a justiça, tem diversos problemas, inclusive com a Justiça do Trabalho, mas foi ele quem ganhou o pregão, né? E aí, o mínimo de experiência que ele está pedindo para as pessoas que ele estão contratando para colocar dentro do pronto-socorro são 6 meses de experiência. Então, você vai trocar gente com 15, 20 anos de experiência no pronto-socorro por gente com 6 meses. Para que o nosso telespectador entenda, essa empresa, ela entra, ao invés dela aumentar a oferta de profissionais da saúde, ela fazer um deslocamento também de quem que trabalha ali no pronto-socorro. É isso que ela vai fazer? Porque o que a superintendência faz? Ela entrega o pronto-socorro, esses setores, como se não tivesse trabalhador ali. Não foi considerado como um setor com trabalhador. Na hora que você olha o pregão, é como se no pronto-socorro não tivesse ninguém trabalhando. Por isso que eles vão colocar mão de obra. Contratar vai precisar no HSPM justamente por falta de concurso, mas que se faça o contrato para as áreas em que ficarão vazias, nas áreas em que realmente falta mão de obra, não deslocar servidores com experiência para que o seu posto de trabalho seja ocupado por um trabalhador terceirizado. Então, isso está parecendo que foi na concessão do serviço funerário. Eles deslocaram em torno de 600 servidores, jogaram aí para qualquer canto da repartição pública e colocaram uma empresa lá. Quer dizer, das terceirizações tradicionais, como você falou, que a gente acompanha, seria aumentar a oferta de mão de obra precarizada, que a terceirização só traz precarização, mas é um modelo bastante interessante esse que você está falando, de você tirar do serviço quem já tem aí um notório saber e colocar pessoas que vão começar a ter esse conhecimento ao longo de muitos anos. E o que é grave é que, assim, no modelo de licitação, a gente não viu quem fiscaliza, quais são os indicadores de qualidade, o que é exigido, porque é um modelo muito mais frágil. Ele é pior do que a terceirização clássica. Ele é muito mais frágil. E o contrato, ele vai ser renovado anualmente. Então, essas pessoas não criam vínculo, essas pessoas estão ali meio que temporariamente, né? Como é que você institui esse tipo de modelo no serviço de saúde, para a saúde? E o que é mais grave, é a mesma coisa que eles fizeram durante
o início da pandemia da Covid. Na pandemia do Covid, eles descentralizaram o sistema de vigilância. E agora, de novo, numa crise sanitária, eles estão desmontando o pronto-socorro, os pronto-socorros do Hospital do Servidor, o que é grave, coloca a assistência em risco. A gente vai ver, infelizmente, acontecer com o HSPM o que a gente viu com o Hospital Brasilândia, então. Sim. Que aí entra OS, sai OS, a coisa só piora, você não vê nenhum tipo de melhora no atendimento. Outra coisa que é isso, porque não adianta, né, Hélio? Organização social, empresa de contratualização de mão de obra tem lucro. Isso é uma coisa importante, a gente não conseguiu descobrir no contrato, lá no termo, qual que é a margem de lucro dessa empresa, quanto essa empresa vai lucrar entrando para o Hospital do Servidor. A gente viu que o contrato é 42 milhões ano. Quanto custaria isso se houvesse um investimento em concurso público, em gente que vai ficar... Nós temos um chamamento aberto, um concurso, 30 mil servidores que passaram num concurso das autarquias e que estão aguardando ser chamado, 8 mil auxiliares de enfermagem aguardando ser chamado, 8 mil enfermeiros, né? Então, assim, gente para vir e que passou num concurso público tem. Agora, existe uma decisão administrativa em tratar o dinheiro público dessa maneira e fragilizar e precarizar o nosso atendimento e a nossa assistência dada aos servidores e aos seus dependentes que hoje recorrem ali ao Hospital do Servidor. O que é grave, é gravíssimo, porque a gente nunca vai conseguir dimensionar o que significa essa mão de obra recém-formada, com pouca formação, atendendo gente em área crítica, área que você precisa ter especialização e ter experiência para poder atender. A gente está falando de pronto-socorro, sala de emergência. E a gente pode estar assistindo futuramente esses profissionais com processos civil, criminal, porque é exatamente o que você falou, é uma área sensível, né? Sim. E você não está olhando, a administração pública não está olhando com seriedade o tipo de mão de obra que você coloca lá. Bom, mas tem uma outra coisa também, Flávia, que é com relação a esse modelo que São Paulo, desde a gestão do Maluf, vem desenvolvendo, da entrada de OS na rede da saúde pública do município. Você não acha que, independente de qualquer coisa, do ponto de vista estratégico do município, você ficar refém de uma empresa, que nós ficamos refém da Enel, né? Você viu que maravilha? Você não acha que isso também, do ponto de vista estratégico da cidade, o concurso público coloca para o município um controle maior sobre essa atividade tão importante que é a prestação de serviço na saúde, que é o dinheiro que todo município paga, quer ver bem empregado? Eu não tenho dúvida de que a sua afirmação ela é corretíssima, tanto que é o que a gente faz, defende concurso público. Quem que não defende o concurso público? A administração que hoje está à frente da prefeitura do município de São Paulo. E não defende por quê? Porque o trabalhador terceirizado, ele é um trabalhador que, infelizmente, ele está dentro do SUS, mas ele não é do SUS. O trabalhador terceirizado, ele é um trabalhador amordaçado. Primeiro que ele não pode denunciar e nem fiscalizar os processos de trabalho. Onde que a OS ganha? As organizações ganham, e não adianta dizer que não tem lucro, é em RH e em insumos.
né? Tanto que a gente pode olhar, dificilmente uma OS tem mais ou completa o seu quadro mínimo que ela tem que ter dentro de um estabelecimento de saúde. Dificilmente uma OS, a gente não pode dizer que uma OS na cidade de São Paulo ela é fiscalizada. Não tem fiscalização. O próprio Tribunal de Contas do município já apontou isso, né? Exatamente. Os contratos que eles estão olhando hoje são de 2 anos atrás. Porque eles não têm nem tecnologia e nem mão de obra para fazer isso em tempo real. A fiscalização disso seria pelo controle social? A fiscalização disso também deveria ser pelo controle social, mas você deveria ter um corpo técnico com autonomia técnica, administrativa e financeira para fiscalizar. Você não pode ter esse corpo técnico embaixo ou sob a gestão da própria SMS. Você teria que ter um corpo técnico, uma auditoria com autonomia, externa. Exatamente. E tecnologia, gente e tecnologia. Porque os contratos têm muito aditamento, né? Você pega um contrato com uma OS, numa determinada UBS, você vê que ele, ao longo dos anos, ele vai sofrendo aditamento. Ou seja, coloca-se o médico, coloca não sei o quê, vai mudando o contrato. E quando você vai tentar apurar esse contrato, ele já... E outra coisa, né? Hoje a Prefeitura do município de São Paulo, ela privilegia os indicadores de quantidade. Mas o indicador da qualidade ele é importante. Você saber a qualidade do gasto público, ele é fundamental. A quantidade, você fala a quantidade de pessoas que vão atender no sistema? Sim, porque assim, como é que você elabora, como é que hoje o município de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde, afere se um contrato é bom ou não. É muito mais pela quantidade, pelo número de pessoas atendidas, pela quantidade de atendimento, pela quantidade de vacina que fez. Só que saúde não é só isso, né? Você desumaniza e descaracteriza o atendimento em saúde. A saúde também é você discutir qualidade, porque para você, na atenção básica, tratar o paciente para que ele não vá para a atenção secundária, atenção terciária, você precisa ter... O que é atenção básica? A atenção básica é a UBS, a porta de entrada do SUS, né? Aí, atenção terciária são os ambulatórios de especialidades e atenção mais grave, que seria atenção hospitalar. Atenção final, que seria atenção hospitalar. A estratégia da família está na atenção básica, que é a porta de entrada. A porta de entrada não poderia ser terceirizada onde nunca. Onde você vê se o cara está com a pressão alta, se ele tem diabetes, se ele tá, tipo todas as coisas que eu tenho assim. Exatamente. Então, início, né? No começo. Isso não poderia ser terceirizado, porque o modelo como você atende faz toda a diferença. O seu José, falo isso porque eu sou da UBS também, eu sou do hospital e sou da UBS. Seu José, ele chega na unidade, o que eu vou olhar quando é numa unidade que não é terceirizada, uma unidade da atenção da direta? Se o atendimento para resolver e integralmente, o atendimento, se a necessidade integral naquele momento do seu José exigir 30 minutos serão gastos no atendimento dele, porque isso é prevenção e promoção da saúde. Numa unidade terceirizada, os trabalhadores não têm esse recurso. Por quê? Porque eles têm um número determinado de atendimento para fazer por hora. E se não fizer, demitido ele será. Então, mas nós estamos com um problema aumentado, amplificado, porque recentemente a gente tem visto pela imprensa televisiva uma denúncia constantemente das filas que a gente acompanha, que o cara tem que chegar lá 3 horas da manhã, tem um número de senhas, aí se não pegou, volta no outro dia, então quer dizer que estamos com um problema maior ainda, né? Porque não estão nem atendendo. Não, porque é isso, nessas unidades você vai olhar, às vezes não tem nem equipe mínima. Principalmente nas regiões periféricas. Nas regiões periféricas isso é recorrente. Você não consegue a equipe mínima para atender aquela demanda e aquela população. O que você vai fazendo? Você vai represando e as filas vão aumentando. Hoje o que a gente tem? O maior município, a maior cidade de São Paulo com a maior arrecadação, é impossível um munícipe ir a uma farmácia e não ter dipirona, não ter fralda.
né? Não ter o remédio... E fralda de qualidade, né? Fralda de qualidade, não ter a fralda de qualidade, não ter o remédio, não ter o remédio para o diabético, né? E a gente não está falando do diabético classe média que tem um emprego e que consegue comprar se faltar. A gente está falando do diabético pobre, o diabético que está lá no fundão da periferia, que o único recurso dele é a farmácia do SUS. E quando ele chega lá, é negado a ele o insumo. O que vai acontecer? Ele volta para casa, ele não consegue comprar, o que acontece? A saúde dele vai piorando. Então, o que a gente tem? Um agravamento de doenças que você trata facilmente na atenção primária, na UBS, você tem uma piora da saúde dessas pessoas, porque a UBS não está dando conta. E o que é mais importante é que a população já percebeu que essas unidades terceirizadas, por mais que se faça uma propaganda, ela não dá conta. O atendimento à saúde não melhorou. Bom, então duas coisas. Primeiro, você tem que ter um atendimento humanizado de qualidade lá na atenção básica fundamental que a gente não está tendo. Como são as diretrizes do SUS. Do SUS, exatamente. Hoje, principalmente, o que está sendo negligenciado dentro das unidades terceirizadas é as diretrizes do SUS. Elas estão sendo todas destruídas, solapadas, porque você não consegue encaixar uma diretriz do SUS dentro do programa de metas que as OSs têm. Exatamente. E precisam cumprir para poder lucrar. Bom, aí vai minha pergunta. Estamos com um problema nisso, claramente, a gente acompanha lá pela comissão, o grande que problema tem isso. Temos 472 UBS, que também tem que olhar o que é 472, porque o número não reproduz a estrutura de cada unidade. Tem unidades que não tem quase nada. Na visão sua, que você já conhece bastante essa área, a gente teria que aumentar mais o... Lógico, o pessoal do Anhanguera me bate. Tem que aumentar mais UBS, AMAM, especializada UPAs, ou a gente, com essa quantidade que tem, a gente poderia melhorar muito o atendimento se fosse um atendimento mais humanizado. Ou é as duas coisas? Eu acho que é as duas coisas. Você vai ter regiões, porque São Paulo é quase do tamanho de alguns países. Essa é a realidade. Eu acho que você tem áreas periféricas em que deveria ter tido investimento, não teve, e você precisa ter um número maior de unidades, mas você tem áreas que, se você melhora a estratégia, tanto a estratégia de saúde da família como a estratégia na localidade, você talvez não precise de mais unidades. Você precisa melhorar o atendimento e a qualidade do atendimento dado ali, né? O que dificilmente você consegue fazer no modelo terceirizado. No modelo, e assim, gente, não porque os trabalhadores não queiram. Hoje os trabalhadores terceirizados passam a discutir o vínculo que eles têm, porque o vínculo hoje com as organizações sociais não permite a eles executar as diretrizes do SUS, estabelecer vínculo com o território, fazer realmente saúde pública, tá certo? E hoje o que eles são é muito frustrante para um trabalhador da saúde não poder executar uma diretriz do SUS, né? Você ser só aquilo que a gente falava antigamente, um carimbador de papel, ou a coisa fordista em série, né? Porque hoje o que a OS impõe é o atendimento em série. O paciente entra, você rapidamente escreve porque você já sabe que você tem o próximo. Como é que uma única psicóloga dá conta de fazer 10 grupos, né? Que atendimento de psicologia é esse? Quando você entra, você pode ficar 15 minutos dentro da sala, você precisa levantar e sair. Isso não é atendimento de psicologia. Que atendimento médico é esse que você tem que fazer em 5 minutos? Em 5 minutos você tem que atender X pacientes.
né? 5 minutos para cada um, para dentro daquele tempo, em 1 hora você tem X pacientes. E ninguém está falando que a gente não precise de produtividade na saúde, a gente precisa, mas essa produtividade ela tem que estar dentro de uma diretriz do SUS e você não pode desumanizar aquele que está sendo atendido. E o profissional que se forma na saúde, ele não se forma para o MOES, ele se forma para atender o SUS, né? Exatamente. Nosso tempo está indo rápido demais, aqui daria uns 3 programas com a Flavinha, mas vamos falar o seguinte, da questão da epidemia de dengue, eu queria que você falasse também sobre a campanha salarial dos servidores, que está em todo vapor aí, bastante luta, né, para defender a categoria. Epidemia de dengue, a gente provavelmente teria algum problema com a dengue no país todo, mas não do jeito que está em São Paulo. A política tomada, a decisão política do combate à dengue está equivocada, né? Você não pode colocar 20 mil armadilhas com 1.900 agentes de endemias no município de São Paulo. Precisa de concurso público para agente de endemias, veterinário e biólogos, que é o que está faltando dentro do sistema. Preço das armadilhas, a gente está falando, tem uma coisa grave e que é preocupante. Eles estão contratando emergencialmente 3 mil pessoas para atuar no combate à dengue. O colete do agente, ele tem uma credibilidade junto à população. A minha pergunta é, essas 3 mil pessoas, elas farão o quê? Né? Elas combaterão o quê? Porque esses agentes, eles estão no território e eles demoram algum tempo para criar vínculo, para poder entrar dentro da casa das pessoas. As pessoas confiam que as pessoas com aquele colete, elas estão representando a Secretaria Municipal de Saúde e elas têm credibilidade e confiança. Eu estou querendo entender, primeiro, aonde essas pessoas vão ficar, porque a gente conhece as unidades, as UVs, não tem lugar hoje para as pessoas que têm. Segundo, como é que essas pessoas serão inseridas dentro do sistema de vigilância para combater a dengue? Porque senão, tem regiões que para o agente entrar, ele sofre violência no território, né? Nos territórios mais periféricos, mais distantes, demora muito tempo para esse agente construir uma relação de confiança. E aí você fulaniza isso, como é que vai ficar a situação dos agentes depois para retornar nesse território? É um negócio que precisa ser muito bem pensado, né? 3 mil pessoas contratadas combaterão o quê? E de que maneira no município de São Paulo? Campanha salarial. Campanha salarial. É uma vergonha um município que aumentou a arrecadação, tá certo? Ofertar para os seus servidores 2,16%. 2,16% em muitos salários significa praticamente nada, porque o imposto de renda vai comer um pedaço, o FUFI vai comer o outro e em alguns salários mais baixos vai significar só margem para o cara se afundar mais nos empréstimos consignados. FUFI come o outro, FUNPREV e a capitalização. Exatamente, então é nada, né? É vergonhoso, e aí falando mesmo para o prefeito Ricardo Nunes, é vergonhoso que o senhor nos aplauda, tá certo? E na hora de reconhecer o nosso valor, o senhor ofereça menos do que a inflação e menos do que foi ofertado o ano passado. Enquanto isso, para o empresariado da saúde, para as organizações sociais, o gasto só tem aumentado. Então é uma escolha política, uma decisão política que a gente entende equivocada e que desmerece os trabalhadores, os servidores municipais da cidade de São Paulo. Bom, esse Bora Geral hoje foi sobre saúde no município de São Paulo, com a nossa grande militante, dirigente sindical e defensora do SUS, Flávia Anunciação, que é secretária da Secretaria do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Flávia, obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigada. Aquele dia.